O Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, pergunta 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou por se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Pergunta 527. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio. Porquanto, a árvore não deixaria de ser atingida, só por não estar debaixo da fronde o homem. Pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Pergunta 529. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Pergunta 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado por pura malícia, por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que gragiastes nesta ou em precedente existência. De outras vezes, nenhum motivo há. Pergunta 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra?
Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Pode-se pôr termo a isso. Por que meio? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal, com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam, em outra existência, a exercer as vinganças que vinham tomando, e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Pergunta 532. Têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo, não, porquanto há males que estão nos decretos da Previdência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos os males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que delas vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem, mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa.